Bom, pessoal, nós estamos aqui com o professor Felipe Fontes. Nós vamos ter um bate-papo rápido aqui sobre a cosmovisão reformada e a sua importância para a educação. Dr. Felipe Fontes é doutor em Educação, Arte e História da Cultura. E a sua formação tem uma concentração forte aí em aspecto de educação e religião, educação e cosmovisão. É uma grande figura aí, o Felipe. A gente está muito feliz dele chegar aqui na nossa videoaula e poder contribuir com a gente. Então, estamos juntos, Felipe. Uma saudação aí para os alunos. Valeu, Marcelo. Obrigado pelo convite, viu? É sempre um privilégio falar a respeito desse assunto que tem chamado a minha atenção durante os últimos anos, e eu espero que os seus alunos possam ser, de alguma forma, beneficiados aí pela nossa conversa, aprender, rever coisas, quem sabe ser chamado a atenção por coisas que possam estimulá-los a progredir estudando esse assunto que é amplo e tão relevante para a formação nossa enquanto cidadãos, pessoas, né, que estão servindo aí na esfera cultural. Sim, com certeza serão. Então, Felipe, eu quero começar com a pergunta mais óbvia aqui, né? Na sua opinião, qual a principal contribuição da cosmovisão reformada para a educação? Beleza. Rapaz, essa pergunta ela é a mais óbvia, mas ela pode ter várias nuances, né? Então, nem Sim, sempre o mais óbvio é o mais simples. exato, exato. É, Então, deixa eu dizer aqui, historicamente, acho que eu vou responder essa pergunta começando aqui pelo viés histórico. Então, eu Ótimo. diria que, historicamente falando, a grande contribuição da reforma protestante para a educação é aquilo que nós poderíamos chamar hoje de democratização do ensino. Acho que essa é a grande contribuição histórica da reforma para o campo da educação. Tá. É sempre importante lembrar que a reforma protestante ela eclodiu num momento em que a religião era a grande potência cultural da época. Então, a gente está ali no finalzinho da Idade Média, em que o catolicismo romano é a grande potência cultural da época, e a vivência religiosa no catolicismo daquele período era uma vivência que seguia um modelo de uma grande segregação entre clérigos e leigos, não é? E o resultado disso, na vida cultural, era o de que certos benefícios culturais eles eram desfrutados pelo clero, enquanto eles eram negados para o laicado. Os leigos não tinham Uhum. acesso, por exemplo, à educação que estava presa, de certa forma, ao ambiente da igreja naquela ocasião. Então, a reforma, quando ela nasce, ela entende que esse modelo religioso que separava clérigos e leigos não fazia justiça à fé cristã, e a reforma, então, enuncia, por exemplo, um dogma, né? Uma doutrina que ficou conhecida historicamente aí como a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, que, na prática, contribuía para desfazer essa separação que era tão comum no modelo religioso daquela ocasião. Então, você tem um modelo religioso na Idade Média em que você tem os clérigos ocupando um andar mais alto na estrutura social e o laicado ocupando um andar mais baixo sem acesso aos benefícios da cultura. E aí a reforma, então, vem para dizer, olha, na verdade, todos os seres humanos são sacerdotes, porque Uhum. nessa estrutura religiosa anterior, os leigos dependiam dos sacerdotes para ter acesso a Deus. Então, Aham. os sacerdotes eram como que mediadores da religiosidade. Uhum. Uhum. E aí a reforma, então, vem para dizer, olha, na verdade, nós não precisamos dessa estrutura eclesiástica para nos relacionarmos com Deus, todos os cristãos são sacerdotes, e como um resultado disso, os reformadores vão incentivar elementos que são absolutamente democráticos. Eles serão democráticos em muitos aspectos. Uhum. Então, Ô, deixa eu dar Felipe, aqui. Sim, sim, antes de você continuar nessa linha do democrático, eu só quero fazer um link aqui com os alunos, numa videoaula anterior, que a gente fala que uma das conquistas
que o ser humano adquire ao conhecer a Imago Dei, ou a doutrina da imagem de Deus, é justamente o aspecto de Deus comunicar a inteligência, né, a capacidade de inteligência ao ser humano que é criado à sua imagem. Deus é inteligente e criou o ser humano com inteligência. Pelo que você está dizendo, até para fazer uma brincadeira histórica aqui, me parece que até a Reforma, o clero, ou seja, o sacerdote era mais feito à imagem de Deus do que os demais, né? E é curioso que na cultura religiosa brasileira mesmo, até cotidiana, a gente tem essa ideia de que o clero, o pastor, o padre, eles são mais a imagem de Deus, são mais próximos de Deus do que nós. E a Reforma quebrou isso, né? É isso mesmo. Na teoria, o catolicismo anterior afirmava a doutrina da Imago Dei como algo, de certa forma, genérico. Mas na prática, exato, existia isso mesmo, essa eu só quis fazer distinção. esse link porque nós falamos exatamente sobre isso numa videoaula anterior. Uns eram mais imagem de Deus do que outros. Exatamente, aquela ideia de que todos são iguais, mas alguns mais iguais do que outros. Exatamente. Mas você ia concluir o raciocínio da democratização. Isso. E aí, um elemento onde isso fica muito claro, essa democratização, é no desejo dos reformadores de que a Bíblia fosse traduzida. Então, antes a gente tinha a Bíblia em uma única língua, que era o latim, que era a língua também na qual as missas, de certa forma, aconteciam. E aí, então, a reforma vai defender que o culto seja na língua do povo, que a Bíblia seja traduzida para a língua do povo. E uma das implicações disso é que eles vão defender a educação do povo para o acesso à Escritura. Então, no entendimento da reforma, as pessoas precisam receber a educação, aprender a ler, para ter contato com a revelação de Deus na sua palavra. E então, isso acontece, deixa eu só... isso acontece sim, pode dizer. Na prática por intermédio de Lutero e também por intermédio de Calvino, né? Eu ia mencionar isso agora, ia ler para você aqui um trecho de um sermão de Lutero, que está aqui num dos livros que eu escrevi sobre educação, esse livro aqui, Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã. Aqui na página 124, eu tenho uma nota de rodapé, na qual eu digo assim: em 1530, Lutero publicou esse é o título do sermão, Prédica para que se mandem os filhos à escola. Sermão para que se mandem os filhos à escola. Esse é o título. E aí ele diz o seguinte, palavras de Lutero. Em minha opinião, porém, também as autoridades têm o dever de obrigar os súditos a mandarem seus filhos à escola, especialmente aqueles aos quais me referi acima, pois, na verdade, é dever dela preservar os ofícios e estados supramencionados, para que no futuro possamos ter pregadores, juristas, pastores, escritores, médicos, professores e outros, pois não podemos prescindir deles. Aqui, olha que interessante, se trata de uma guerra pior, a guerra contra o enfadonho diabo. Olha que interessante, Lutero dizendo, isso aqui, olha o que o diabo faz. Quer os ignorantes. Ignorantes, exatamente. Cujo propósito é sugar solapadamente cidades e principados, esvaziando-os das pessoas capacitadas até retirar o cerne, deixando apenas uma casca vazia de pessoas inúteis, as quais pode manipular e usar a seu bel prazer. Então, isso aqui é um exemplo de como Lutero defendia, né, de maneira ardorosa, a educação das pessoas contra a manipulação delas. Então, historicamente, cara, está aí a grande contribuição da reforma. Ô, Felipe, a gente podia ficar nesse tema aí, nessa pergunta aí, por um bom tempo, né? Mas a minha proposta com os alunos é a gente fazer um vídeo curto. Então, eu quero explorar um pouquinho mais aqui você e fazer uma outra pergunta. Assim, como você é um estudioso da relação entre a religião e a educação,
eu quero trazer uma pergunta muito atual, né? Sob esse ponto de vista, você acredita que é possível uma escola sem partido? E aí eu completo a pergunta dizendo, ao responder isso, que você estabelecesse, talvez de uma forma aí bem didática, é o seu jeito de falar, já muito didático, qual é, na sua opinião, essa relação entre religião e educação? Excelente. Bem, Marcelo, o que está em jogo aí na sua pergunta, quando você fala da questão aí da escola sem partido, é a questão da relação entre a educação e as outras dimensões da vida humana, não é? No caso do Escola Sim. Sem Partido, a dimensão em voga é a questão política, né? Exato. Quando o movimento surge, o movimento Escola Sem Partido, ele surge por entender que há uma tendência muito ideológica na educação brasileira, voltada para uma postura política particular, e esse movimento, então, vem para sugerir uma escola sem partido. E, né? Só que eu preciso também fazer um link aqui, pegando essa deixa sua, para lembrar aqui os nossos alunos que, na disciplina de cosmovisão, a gente desenvolveu e fixou bastante o conceito de que uma cosmovisão é um conjunto de crenças. Portanto, as crenças fundamentam os posicionamentos. Não é diferente com a política, porque determinadas perspectivas políticas de vida, elas estão fundamentadas em convicções de que o mundo é como é, de que se Deus existe ou não existe, de o que é o homem, se ele é bom, se ele é mau, etc, etc. Mas tudo isso tem uma base de crença. Então, eu acho que era importante, foi importante você citar isso, e eu queria fazer esse link aqui. Isso, obrigado. Então, veja bem, eu diria que é simplesmente impossível pensar, Marcelo, em qualquer proposta ou prática pedagógica que funcione à parte da nossa vida como um todo. Acho que é importante deixar isso claro. A vida funciona de maneira integrada. Deus criou um cosmos, não é? A realidade integrada. E quando nós pensamos a educação, nós não pensamos educação à parte das outras dimensões da nossa vida. Então, a dimensão política, a dimensão econômica, a dimensão cultural. Na verdade, sempre que a gente pensa a educação, a gente é influenciado por essas coisas, a nossa postura política, nossa postura econômica, a nossa conjuntura cultural e assim sucessivamente. Isso inclui a religião. Então, eu, enquanto um cristão reformado, eu creio que a religião não é uma dimensão facultativa da nossa existência. Na mente de muitas pessoas, religião é uma dimensão facultativa, né? A gente sempre faz aquela distinção entre pessoas que são religiosas e pessoas que não são religiosas. Eu, particularmente, reverberando aqui a tradição reformada, não acredito que não existam pessoas ou que existam pessoas completamente arreligiosas, não religiosas. E aqui vem uma questão que talvez seja importante explicar bem para os alunos. Por que na nossa cabeça existe o fulano que é religioso e o fulano que não é religioso? Porque, na maioria das vezes, nós trabalhamos com uma definição bem superficial de religião. Como é que a gente define religião na maioria das vezes? Pelo objeto da crença. Ou seja, se alguém acredita em um objeto transcendente, em alguma coisa que está fora desta realidade na qual nós vivemos, então a gente olha para essa pessoa e diz: fulano é religioso. Se ele acredita em um Deus transcendente, ou se ele acredita num mundo desencarnado de espíritos, ou se ele acredita numa espécie de racionalidade universal que é dominada por meio da manipulação de elementos da natureza, alguma coisa tipo um Feng Shui, sabe? Então, se a gente olha esses tipos de postura, a gente diz rapidamente assim: esse indivíduo é religioso porque ele crê em algo que é transcendente. Agora, olha que interessante, Marcelo. Quando a gente vai estudar a história das religiões, a gente descobre que alguma coisa não precisa ser transcendente para ser alvo de crença religiosa. Por exemplo, existem
ramos religiosos que acreditam em animais. Caso, por exemplo, de determinados ramos do hinduísmo na Índia, que fazem da vaca um animal sagrado e fazem com que a vida gire em torno disso. Qual é o meu ponto aqui? Meu ponto é dizer assim, a definição de religião pela crença no transcendente não é adequada, ela não inclui todos os fenômenos religiosos. Então, qual é a maneira adequada de definir religião? Pelo tipo de crença e não pelo objeto da crença. Então, deixa eu dar um exemplo para tentar ilustrar isso de maneira bem clara. Imagina um cara que tem um dia ruim no trabalho, e aí ele desce da empresa, assim, nervoso com o dia que ele teve, chega no estacionamento, e aí a primeira coisa que ele faz é se lembrar de que ele é um cristão, e aí ele então ora a Deus, ele bota uma música um cântico lá que ele gosta, ele lê um texto da Bíblia, e ele vai e experimenta tranquilidade por causa daquilo e volta para casa mais em paz. Esse indivíduo seria rapidamente reputado como um religioso. Agora, pensa em um que tem problemas na empresa, e aí ele corre para o carro, e a primeira coisa que ele faz é pegar o celular para ver como é que estão o rendimento das aplicações bancárias. E aí ele abre o site do banco dele, percebe que tudo deu positivo, e aí ele vai, tranquiliza e diz, posso ir embora para casa, porque pelo menos os rendimentos bancários estão ok. Minha pergunta é, quanto ao tipo de crença, qual é a diferença entre o primeiro e o segundo? Ambos Nenhuma. trouxeram alívio. Muda o objeto, mas não muda o tipo de crença. A única diferença é que um é transcendente, outro é imanente. Então, nesse sentido, você acha que esse aspecto, primeiro, o aspecto religioso é inerente a todo ser humano, independentemente do objeto. E se ele é inerente, não, se é o ser humano quem aprende, então não existe um aprendizado ou uma educação que não considere o aspecto religioso da pessoa. Sim, tanto no aprendizado quanto no ensino. Ou seja, eu, enquanto professor, também vou reverberar no meu ensino os meus pressupostos religiosos. Isso é inevitável. Existe... Então, para responder a sua pergunta assim, bem claramente, a relação entre religião e educação, ou educação e religião, é uma relação necessária e não uma relação facultativa. Ela está sempre presente. Agora, isso não significa, esse é o disclaimer que eu acho que é importante fazer no final, que eu acredite que nós devemos fazer educação sempre da mesma maneira em todos os lugares. Certo. Por quê? Porque existe uma distinção entre escolas confessionais e escolas não confessionais. E aí, então, eu acho que nas escolas confessionais em que há um acordo, inclusive legal, entre os pais e a escola, de que o ensino veiculado será a reverberação de uma cosmovisão específica, os professores terão maior liberdade. Numa escola laica, como a escola pública, por exemplo, eu creio que você deve tomar muito mais cuidado na veiculação dos seus pressupostos. Então, veja, olha que interessante. Eu acredito na educação laica, acredito. Mas educação laica, para mim, não é educação neutra. Não é educação não religiosa. Educação laica, para mim, é educação plural. Ou seja, é uma educação onde a pluralidade de visões precisa ser apresentada e considerada. É bem a definição aí ou a distinção que eu sempre faço em sala de aula de um Estado laico para um Estado ateu, né? Ou seja, você priorizar uma perspectiva religiosa, que é ateísta, e dizer, essa pode, aquela outra não pode, né? Exatamente. Ô, Felipe, o nosso tempo já estourou, rapaz. Que coisa. Eu me arrependi de ter falado que era 10 a 15 minutos, mas eu quero te dar a oportunidade de fechar aqui nosso bate-papo. Se você conseguisse falar aí rapidamente se existe uma essência, se existe a essência
de uma escola cristã ou de uma educação cristã? O que seria essencialmente a natureza de uma educação cristã? Mas aí que você conseguisse só deixar os alunos aqui com gostinho de quero mais para ler os seus livros, tá bom? Ok. Eu vou indicar para eles ali na descrição do vídeo. Mas o que seria, assim, poucas palavras para deixar eles com mais vontade, o que é uma educação cristã? Pouquíssimas palavras. Uma escola tem um negócio específico. Qual é o negócio da escola? O negócio da escola é o ensino, ok? Escolas existem para ajudar famílias no ensino daquilo que eu chamo de conteúdo enciclopédico. Há um vasto conteúdo que foi, de alguma forma, estabelecido culturalmente, que deve ser ensinado, e escolas existem enquanto auxiliares da família nessa tarefa de ensinar os alunos. Uma escola só pode ser considerada cristã se o negócio central dela tiver sido impactado pela sua cosmovisão. Qual é o negócio central dela? O ensino. Então, eu costumo dizer que o que define o que é uma escola cristã é se, na sua prática pedagógica e na sua abordagem de conteúdos, ela faz essas coisas sustentada por uma visão de mundo cristã ou pela cosmovisão cristã, que é o assunto da disciplina de vocês. Agora, o grande desafio é pensar isso. O que significa ensinar matemática, língua portuguesa, história, geografia, à luz da perspectiva cristã? Agora, também tem outro aspecto, né, que aí seria o nosso famoso tiro no pé, e é bom a gente ter essa reflexão aqui diante dos alunos, que é você, às vezes, pensar uma escola cristã em termos de marketing, em termos de que isso historicamente traz alunos para uma sustentação do negócio, vai te trazer lucros, e, na verdade, esses princípios para a educação, eles são deixados de lado. Né? Então, é uma boa reflexão também a gente pensar nesse conceito, né? E acho também, para encerrar, que esse conceito que você traz de escola cristã vai ajudar muito aqueles nossos alunos e alunas que forem para a psicologia educacional, né? Que forem para trabalhar com educação, com os colégios, etc., e ter essa visão crítica, né? Porque uma escola cristã ela pode efetivamente ter o seu compromisso com a educação a partir dos seus pressupostos de cosmovisão e ter no seu quadro pessoas que não comunguem daquela fé religiosa, se são competentes e se entendem a proposta de uma educação firmada em cosmovisão e princípios cristãos. E é o caso, obviamente, de muitos dos nossos alunos mais tarde, quando estiverem em alguns colégios, por exemplo, como o Mackenzie, né? Então, eu acho que é muito, muito pertinente essa nossa conversa até nesse sentido. Então, a gente agradece você muito, agradece também os alunos que participaram dessa videoaula. E, rapaz, eu vou querer que você volte aqui numa outra ocasião, porque se a gente continuar aqui com aulas remotas, eu quero contar com a sua ajuda aí, tá bom? Quem sabe até Conta comigo, de Marcelo. aula aí para você. Conta comigo, que Deus abençoe aí seu trabalho e os alunos também. Felipe, brigadão, viu? Valeu, cara. Tchau.